Olá! Hoje, na nossa imersão oferecida pela Ford College, a ideia é atuar como verdadeiros arquitetos-chefes. Na nossa última conversa, dissecamos os padrões de retenção de tokens e as famosas ATATAs. Agora, o grande desafio é desenhar a planta baixa para a transição completa de dados. Nós vamos sair daquele modelo monolítico e denso do Ethereum e ir direto para as contas superestruturadas e modulares da Solana. É uma mudança de mentalidade onde cada pedacinho de dado exige um lugar extremamente bem planejado. E para que o projeto saia do papel sem erros, o nosso roteiro de engenharia para hoje é dividido em 6 etapas bem diretas: a grande mudança, o layout do estado, o fluxo de mapeamento, um exemplo prático com RC20, os inevitáveis trade-offs e mitigações e a nossa conclusão. Então, começando pela fase 1, a grande mudança. Vamos entender logo de cara a diferença fundamental de arquitetura entre as duas blockchains. Pense no Ethereum como um galpão logístico gigantesco. É aquele espaço denso onde todas as caixas e variáveis de um contrato são amontoadas na mesma sala, sob um único endereço. É conveniente, mas gera bastante contenção. Já a Solana opera como a sala de cofres de um banco suíço moderno. Ela exige cofres blindados, individuais e especializados, como os PDAs, para cada usuário e para cada variável. O estado é totalmente fragmentado. E tem um detalhe fascinante aqui. Esses cofres individuais não são de graça. Como arquitetos, temos que calcular meticulosamente o tamanho exato em bytes de cada conta para pagar o que chamamos de isenção de aluguel. É preciso depositar os LAN ports exatos para garantir que a conta fique viva e não seja sumariamente despejada da rede. Seguindo para a fase 2, o layout do estado. A hora de desenhar a estrutura e falar sobre serialização. Para empacotar perfeitamente todos os dados dentro desses cofres, usamos a serialização BOSH. É um formato ultra rápido, feito sob medida para traduzir estruturas em Rust direto para os buffers da conta. Mas olha, é como arrumar uma mala rígida e apertada. É absolutamente necessário planejar muito bem o que tem tamanho fixo e o que pode variar, para evitar custos absurdos de realocação depois. Na prática, ao criar uma estrutura como o Global State, que guarda regras de escopo geral, a tática de ouro é colocar os campos de tamanho fixo, como o suprimento total, logo no início da fila. Isso garante uma indexação super rápida. E para strings curtas, medimos tudo com prefixos de comprimento. A ideia é concretar o tamanho do cofre na medida exata desde o primeiro instante. Em contrapartida, os saldos mudam completamente de figura. Em vez de usar um livro-caixa gigante, os saldos na Solana ganham seus próprios PDAs, que são as Balance Accounts individuais. A gente troca aquele hashmap massivo por cofres próprios validados rigorosamente por uma assinatura, o tal do Bump Seed, e cada um financiado de forma independente. O que nos leva à fase 3, o fluxo de mapeamento. Vamos formalizar um passo a passo replicável para essa migração. Esse aqui é o padrão ouro da engenharia. A sequência salva vidas em qualquer projeto complexo. Inventariar todos os dados da Emin, separar as variáveis quentes das frias, desenhar os limites das novas contas, calcular todo o aluguel na ponta do lápis e, finalmente, atribuir a carga estrutural e listar os trade-offs. Para a fase 4, nada melhor que um caso real. Vamos aplicar esse fluxo mapeando um clássico contrato ERC20. Olha como essa tabela ilustra a transformação brilhantemente. O que era um mapeamento interno de saldos no Ethereum se converte em um PDA de 41 bytes por usuário. Já uma variável geral, como o Total Supply, vai para uma conta Global State isolada de 64 bytes. Tudo tem o seu limite físico bem definido. Avançando para a fase 5, trade-offs e mitigações. Afinal, em arquitetura não existe solução perfeita, apenas escolhas. Todo mundo enfrenta um dilema pesado aqui. Podemos optar por abrir muitos cofres pequenos, o que facilita o processamento paralelo, mas faz o custo total de aluguel disparar. Por outro lado, tentar espremer tudo em uma única conta colossal para economizar aluguel cria um tráfego massivo. Quando muitas transações tentam atualizar o mesmo cofre ao mesmo tempo, a rede simplesmente trava. E para fugir desses gargalos, usamos táticas bem geniais. A criação preguiçosa de conta deixa o próprio usuário financiar o espaço só quando ele realmente precisa. O sharding lógico fatia os dados usando bits do endereço para garantir que o processamento flui em paralelo. E isolar textos super longos em contas de metadados separadas alivia o peso estrutural absurdamente. Chegamos então à última etapa, a fase 6, a conclusão do mapeamento. O resumo da ópera traz 2 princípios inquebráveis. Primeiro,
Os limites das contas devem sempre corresponder à frequência de mutação dos dados. Segundo, faça as contas. Documente 100% dos bytes, valores de aluguel e as fórmulas da CIDs explicitamente antes de abrir o editor de código. Então, para fechar o raciocínio, fica a pergunta final. O plano estrutural identifica explicitamente cada byte antes de começar a construção? Garantir que essa planta baixa esteja impecável é absolutamente crucial. E vale lembrar que esse estudo incrível foi totalmente desenvolvido e oferecido pela Ford College. Acessem o website ford.college para saberem mais sobre esse assunto e explorarem outros temas fascinantes da Web3. Um grande abraço arquitetônico e até a próxima!